Este é o Café Corporativo, eu sou Aguinaldo Oliveira e nós estamos aqui hoje para falar um pouco a respeito de pressão. Sim, aquela pressão que você sofre em todos os lugares da sua vida. Hoje é muito comum as pessoas falarem que não aguentam mais pressão ou que não funcionam sob pressão. Então, daqui a pouquinho nós voltamos para falar um pouco a respeito dessa pressão sofrida e de algumas ferramentas para poder lidar bem com isso. Já já. Você está se sentindo pressionado? Você acredita que está sob pressão? Vou contar uma história para vocês que aconteceu talvez em 1989 ou 1990. Eu estudava segundo grau na época, técnico em publicidade e propaganda, Colégio Rosa em Jundiaí. Um dos meus professores era Fábio Pontes. Fábio Pontes, hoje já falecido, ele infelizmente faleceu num acidente muito ruim, muito chato que aconteceu em Fortaleza. Mas enfim, era um cara fantástico, aquele professor que todo mundo gostava dele, molecão, ele era um dos nossos. Só que ele era o cara que exigia que fosse feito aquilo que tinha que ser feito, não tinha moleza com o Fábio não. E num determinado momento nós reclamamos, né? Eu e mais alguns colegas, nós reclamamos que as tarefas eram muito grandes e que ele estava deixando a turma sob pressão. E o Fábio respondeu com aquela tranquilidade peculiar, né? Ele disse assim, eu estou colocando vocês sob pressão? Então, sinal de que eu sou um bom professor, porque é exatamente isso que o mercado vai cobrar de vocês, pressão. Afinal, vocês não dizem que a escola tem que ser aquilo que a empresa será no futuro? Por que eu vou ter dó de vocês? Pode ter certeza que o mercado não vai ter dó de vocês. E é exatamente isso que acontece todos os dias na empresa nossa, né? Nós reclamamos do nosso patrão, nós reclamamos do nosso cliente, nós dizemos que o nosso cliente nos põe pressão, que o nosso patrão exige demais, só que nós também somos assim, nós também pressionamos. Quando somos mal atendidos no comércio, nós reclamamos, isso é uma pressão. O mundo nos pressiona a todo momento. E nós precisamos estar preparados para sermos flexíveis e sermos pressionados e aguentarmos essa pressão. O profissional mais bem remunerado não é aquele profissional que tem o melhor diploma. O mais bem remunerado é aquele que consegue fazer aquilo que tem que ser feito sem quebrar. O profissional bem remunerado é aquele que tem resiliência, é aquele cara que enverga, mas não quebra. Então, quando você estiver se sentindo pressionado, comece a entender que essa pressão também é o que mais te move. Eu vou dizer para vocês que se não houvesse pressão no mundo, a maioria das invenções da tecnologia não existia. Como é que surge uma tecnologia? Vocês já repararam? Um profissional, ele procura avaliar qual é a carência que existe no mercado, qual é a dificuldade que as pessoas têm. E ele cria uma coisa nova baseado sempre naquela carência. Então, por exemplo, telefone celular, esse que a gente usa hoje, o telefone celular nada mais é do que uma tecnologia de guerra. Eu lembro quando eu era criança, eu ia às visitas ao exército, ao quartel, a escola nos levava para visitar o quartel, e uma das coisas mais fascinantes que existia para a criançada ver era um telefone que ficava ficava numa sacolinha, né, numa bolsa assim que o soldado colocava do lado e ele conseguia fazer uma ligação via satélite. Aliás, vocês querem outra coisa que intrigava a criançada da minha época? Era ver que carro de polícia tinha telefone. Coisa mais doida, quando o pai da gente acabava parando num comando, alguma coisa assim, a gente já esticava o pescoço para olhar dentro daquele fusquinha que nós chamávamos de baratinha, que lá tinha um telefone. Como pode um telefone? Onde está o fio disso, né? E era uma coisa monstruosa. Então, o telefone celular, ele é uma tecnologia de guerra. A guerra gera tecnologia. Eu não estou aqui defendendo guerra. Eu estou dizendo que quando ela existe, ela pressiona
o pensador, ela pressiona a tecnologia a ser desenvolvida. E assim muitas outras coisas. Por que nós temos hoje em países, principalmente da Ásia, China, Taiwan, Japão, isso acontece também no Chile, que são países onde é muito comum ter terremoto, os prédios lá, eles são prédios resistentes a isso, eles têm uma base móvel, um pêndulo, um negócio doido realmente, que a gente não vê aqui no Brasil. Então, a pressão faz o cérebro funcionar também. Ah, mas eu não vou aguentar tanta pressão, eu vou ficar doente. Depende do que você está esperando. O problema é quando você sofre essa pressão sem estar preparado para ela, aí realmente fica doente. Tem nego que morre e dá infarto no cara, porque ele não está preparado para a pressão. Mas quando você está preparado para a pressão, para receber essa pressão, quando você se preparou para aquele tipo de trabalho, não é pressão. Não é pressão. Você vê pessoas que são presidentes de empresa, eles às vezes passam 14, 15, 20 horas ininterruptas em reunião. Aí você vê o cara que fica uma semana na praia, você fala, ô vidão, né? Mas você não percebeu que a semana passada ele passou horas e horas e horas em reunião, que ele dormiu pouco, que ele mal viu a família. É o preço que cada um paga e que vai ser recompensado depois. É claro que você tem que recompensar, mas a pressão faz parte também da evolução do ser humano, porque se você tiver uma vida profissional sem absolutamente nenhuma pressão, você não cresce. Você vai fazer sempre a mesma coisa, sempre aquilo. Por que eu vou ter que aprender uma tecnologia nova se a velha me basta? Entende? Por que eu vou fazer mais um curso hoje se os cursos que eu já fiz já me são suficientes? Eu, por exemplo, fiz um curso a semana passada, sábado passado. Por que eu fiz esse curso? Porque o mercado me pressiona a fazer. Porque se eu não fizer, eu não evoluo na minha profissão e outro vem e evolui. Então, essa pressão ela é benéfica para o coletivo. Não estou aqui incentivando você como líder, como chefe, a pressionar os seus liderados simplesmente pelo prazer de pressionar. Não. Tem que pressionar, mas tem que dar estrutura, tem que dar ensinamento, tem que dar orientação, tem que dar também momentos de lazer e tem que orientá-los para que eles não quebrem nessa pressão, porque para o líder também não interessa um liderado quando ele quebra. O que nos interessa é a pessoa que cresça e que nos faça crescer e que nos ajude a crescer, enfim. O que nos interessa é aquela pessoa que se torna tão bom ou melhor até do que nós líderes. Essa é a dica do Café Corporativo. Para finalizar, quero dizer para você que você pode ser um cara muito bom, aceitando a pressão não como uma coisa que te incomoda, mas como um desafio. E se você conseguir considerar a pressão um desafio, você vai ser o maior papatítulos que vai ter. Mais uma coisinha, se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essas dicas, se você acha que isso poderia ser legal para algum colega seu que está reclamando de estar muito pressionado, copia o link do YouTube, manda para seu colega pelo WhatsApp, manda para os grupos que você tem no WhatsApp. Seja um agente transformador também distribuindo esse vídeo, porque afinal muitos leitores falam, nossa, eu queria ter a habilidade de escrever como você escreve, eu queria ter a habilidade de falar como você fala, e eu acho que eu não tenho tanta habilidade assim de falar não, mas uma das formas que você tem de ajudar é transmitindo isso para outras pessoas, compartilhando, então faça da sua forma, mas faça algum tipo de contribuição. Compartilhe esse vídeo também no Facebook se você acha que é bacana, porque afinal a minha motivação de vir aqui todas as semanas e gravar esse vídeo e preparar estúdio e assim por diante também está no quanto você me compartilha, quanto você me comenta aqui nas postagens. Vamos finalizar então com o sonzinho do Queen. Junto com era Freddie Mercury e o camaleão David Bowie, cantando esse som que eu acho fabuloso. Um abraço para vocês e até semana que vem.